Aqui no Brasil, há 20 anos, 30 anos, se tinha um entendimento na sociedade que o desastre natural era uma fatalidade. Era um processo que aconteceria como um imprevisto, ninguém sabia quando nem como, e, portanto, a Defesa Civil ela estava focada na atuação após o desastre. Ou seja, resgate de vítimas e reconstrução. Então, é também dever nosso, como profissionais e pesquisadores da área, tratar e combater essa ideia de que os desastres são fatalidades. Porque o desastre nada mais é que uma relação entre a ameaça, o processo, que esse sim pode ser natural, e as consequências, a vulnerabilidade daquele lugar. Mas se você for olhar para as cidades brasileiras e os riscos que estão colocados nesses locais, no espaço urbano, nem mesmo a ameaça ela é natural, porque todos os condicionantes são construídos pela questão da ocupação e de como a gente constrói estes lugares, os assentamentos, principalmente as favelas. Eu trabalhava no IPT, na década de 1980, quando a gente começou a fazer aqui em São Paulo os primeiros mapas de risco. Foi quando a gente começou a desenvolver tecnologias e metodologias na área de geologia e de engenharia geotécnica que nos permitia entender aonde que os desastres, as inundações, os escorregamentos e encostas, aonde eles poderiam acontecer. E a partir desse conhecimento, a gente começou a desenvolver mapas de risco. E com isso, a gente começou a ter elementos que nos permitiam, monitorando a chuva e usando a previsão meteorológica, a gente começou a poder levantar algumas hipóteses sobre quando que aconteceriam os acidentes. De lá para cá, então, a gente começou a desenvolver no campo de gerenciamento de riscos uma atividade de preparação. Tornou-se possível se preparar para os desastres, sabendo aonde que eles podiam ocorrer e construindo sistemas de monitoramento que eram a base para a definição de medidas de alerta e de planos de contingência. A partir de 2003, com o surgimento do Ministério das Cidades e com a construção de uma área no Ministério das Cidades voltada para a gestão de riscos, teve um avanço muito grande, né? O Serviço Geológico do Brasil, por exemplo, fez um mapa de risco de mais de 1000 cidades, 1000 municípios, né? Nos últimos anos se avançou na questão das cartas geotécnicas e mesmo a constituição de grupos, de núcleos municipais de defesa civil, nos núcleos comunitários de defesa civil, possibilitaram que a gente avançasse muito na questão de preparação, né? E talvez ainda o nosso grande desafio seja avançar na prevenção. A gente avançar na prevenção dos desastres implicaria avançarmos na construção de uma cidade mais equilibrada, né? Em que você tenha nas periferias, por exemplo, infraestrutura urbana mais adequada, moradias mais resistentes, rede de água, rede de esgoto, redes de drenagem, quer dizer, uma urbanização que não atenda apenas uma parte da cidade. Para a gente avançar na prevenção, a gente precisa avançar na democratização das nossas cidades. As nossas cidades, elas são caracterizadas pela autoconstrução. A autoconstrução não só da moradia, como a autoconstrução da própria cidade. E é isso que faz com que a realidade dos riscos urbanos no Brasil tenha não somente a vulnerabilidade
construído socialmente, como também a ameaça e todos esses condicionantes que levam aos processos de desastre. Mas a gente viu também, em alguns municípios, uma implantação de um sistema de defesa civil que conseguiu avançar nessa fase de preparação, né? Eu chamaria atenção, o primeiro foi na década de 80, aqui no estado de São Paulo, foi no município de Santos, né? Onde a própria administração municipal entendeu que existia uma parte do terreno da cidade, do município, que era específico. E ela que construiu até uma administração regional, que era a administração regional dos morros, que tinha uma forma completamente diferente de tratar a cidade em relação ao resto dos outros bairros. Outro município em que eu vejo como muito importante, a partir de 1994, 93, 94, em Belo Horizonte, né? Então, Belo Horizonte fez um mapeamento de todas as suas áreas de risco, implantou um processo, né, contínuo de execução de pequenas obras, principalmente sistemas de drenagem nos morros e pequenas obras de contenção, e avançou muito na área de urbanização dos assentamentos precários, né? E principalmente conseguiu construir um programa que vem da metade da década de 1990 até hoje, quer dizer, 25 anos, né, com várias administrações municipais que se sucederam, e continuou mantendo um programa bom de preparação para desastres no âmbito de uma empresa municipal, que é a Urbel, que é a empresa de urbanização. Já nos anos 2000, a gente tem em Recife, a prefeitura instituiu escritórios de apoio técnico dentro dos morros, né? E esses escritórios, engenheiros, arquitetos, geólogos, junto com a população, faziam o monitoramento das áreas e também, por meio de mutirão, fazia pequenas obras de contenção. Aqui em São Paulo, a gente teve alguns esforços grandes de mapeamento e de obras, mas foram interrompidos, não teve continuidade. Uma política muito relacionada aos governos e não se estruturou uma política de Estado, e isso tem agora começado a melhorar com uma profissionalização maior de toda a equipe de defesa civil paulistana. E o município pioneiro nas questões de tratamento dos problemas dos morros, desde a década de 1960, foi o Rio de Janeiro. Existe uma área da prefeitura, que hoje é a Fundação GeoRio, chamava o Departamento de Geotécnica, em que começou a formar técnicos, engenheiros, geólogos, hidrólogos, que tinham como atividade principal a questão do risco nos morros da cidade. Mas sempre foi uma atividade muito voltada para a questão de execução de obras e avançou pouco, no meu modo de entender, na gestão de risco de uma forma mais ampla. A partir de 2014, 2015, no âmbito do governo federal, começou a se desenvolver um programa de apoio aos municípios para a elaboração das cartas geotécnicas, que é justamente isso, é um instrumento que permite, a partir de uma leitura técnica das potencialidades do meio físico, estabelecer, dentro de um certo território, quais são as porções que podem ser ocupadas sem maior problema, as porções que, para serem ocupadas, precisam ter um estudo e um cuidado muito grande, e, finalmente, quais são aquelas porções do território que não devem ser ocupadas pela cidade, porque a dinâmica do meio físico nasquelas regiões implica um risco muito grande
e um risco que a própria engenharia não vai conseguir resolver. E as nossas universidades públicas, elas estão estruturadas em 3 eixos principais: o ensino, a pesquisa e a extensão. A extensão consegue tirar um pouco da academia todo o conhecimento produzido ali e levar para as gestões estaduais e principalmente municipais um pouco das técnicas, do conhecimento e tudo que é produzido ali, para fazer um trabalho um pouco mais elaborado ou menos imediatista. Pensando um pouquinho nos entraves sobre os avanços que ainda não aconteceram, mas a gente espera que ocorra num futuro próximo, na verdade o que falta são atores com força política para executar esses planos. Mais do que a minha perspectiva no futuro, a minha vontade é que os movimentos de moradia olhem para essa questão dos riscos e dos desastres com maior atenção, tentando propor e pautar na gestão pública esse tipo de temática, porque eles lutam pela moradia digna, e moradia digna pode ser entendido como uma habitação saudável, onde essa família possa exercer o direito à cidade, mas também uma habitação, uma moradia segura, onde a preocupação com os desastres e com os riscos em geral não exista.